Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, tá? É sobre produção textual. Está relacionado à escrita. Nós vamos falar sobre a síntese, certo? Esse gênero textual chamado síntese é muito bacana, tá? Principalmente porque nos ajuda a compreender melhor a perspectiva, a ideia do autor do texto ou do gênero sintetizado, tá? A síntese é um resumo, tá? É a redução das ideias, o volume, a quantidade de palavras, mas sem perder o foco do assunto tratado, sem excluir as partes principais. A gente não exclui as partes principais, a gente te retira assim os detalhes, tá? Mas a essência, o foco a gente mantém, ok? Então a síntese é um resumo que mantém as principais partes do texto, excluindo apenas os detalhes, ok? A síntese faz isso, mas ela não exclui as principais partes para que nós consigamos ter uma visão do todo, tá? Do que a história trata, do que se fala dentro do referido texto, do texto que deve ser sintetizado, tá? Então vamos sempre lembrar desse detalhe. Então isso é uma síntese, ok? E o que difere essa síntese de um resumo é que no resumo eu posso inferir o meu ponto de vista. Na síntese eu não vou inferir o meu ponto de vista, tá? Eu vou resumir as ideias do autor, mas sem inferir o meu ponto de vista, ok? Eu espero que vocês tenham entendido até aí. Agora nós vamos avançar e vamos ver qual é a estrutura da síntese. Isso é uma síntese básica, tá? Para você aí que é aluno do ensino fundamental, se o professor pede para que você faça uma síntese, então você pode seguir essas diretrizes que estou passando aqui. Por exemplo, o texto vai possuir introdução, desenvolvimento e conclusão. É o básico dos textos comuns que a gente faz aí na vida escolar. Textos argumentativos, enfim, como no caso da síntese. Nessa situação, o que a gente coloca então na introdução? A introdução nós vamos falar sobre o tema e sobre o autor, tá? Você precisa dizer quem é o autor do texto, ok? Quando a obra foi publicada, foi criada, se for um livro, se for um filme, enfim, tá? Você precisa dar esses detalhes do autor, ok? Dizer o nome da obra que está sendo sintetizada, ok? E você aborda o tema, tá? O tema em questão, ok? Depois que você fizer a abordagem do tema da obra que é para ser sintetizada e falar do autor, você vai para o desenvolvimento, porque essa parte, a introdução, você concluiu. Então a gente vai agora para o desenvolvimento. No desenvolvimento nós vamos focar nas principais partes do texto, aquela que você lê, e mesmo sem ter a riqueza de detalhes, a gente acaba conseguindo compreender normalmente a ideia. Então, por isso, síntese. Tá? Então o desenvolvimento é isso, uma coisa muito prática, muito básica. Então a gente vai avançar agora para a conclusão. O que eu coloco na conclusão? A conclusão é uma retomada, são as considerações finais, ok? O que o autor falou acerca daquele assunto lá no finalzinho, tá? Você vai seguir a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, e paralelo a essa estrutura você vai também acompanhar o que o autor está dizendo no texto original, tá? Para você não perder o foco. Então, por isso, precisa se colocar as considerações finais. Nessas considerações finais, você pode estar dizendo qual é a visão do autor ao produzir o texto, o que ele esperava alcançar. Você pode estar citando ainda nessa síntese os principais fatos e ao que eles levaram, tá? Qual foi o desfecho? Você precisa citar, no caso, se for uma narrativa, tá? Existe aí um desfecho. E se for um texto argumentativo, você vai dar a visão pessoal do autor ao produzir aquele texto, o que ele esperava alcançar, o que ele quis transmitir, o que existe nas entrelinhas, tá? E agora, eu espero que você tenha entendido síntese, e vai agora um recado para os meus alunos do 9º ano, tá? Meus alunos do 9º ano,
foi aplicada aí uma atividade para que vocês fizessem uma síntese do primeiro capítulo do livro O Menino do Pijama Listrado, certo? Vocês vão seguir todas essas diretrizes que eu passei aqui sobre a síntese, tá? E vocês vão observar, vão ler esse capítulo primeiro aí, o capítulo 1, e vão adequar a esses padrões: introdução, desenvolvimento e conclusão. Quem é o autor do livro O Menino do Pijama Listrado? Aí vocês vão falar. Esse capítulo 1 fala sobre o quê? Aí vocês vão sinteticamente, tá? Sintetizadamente, tá? Essa é a colocação. Vocês vão estar colocando isso, inserindo na introdução. Depois disso, vocês vão para o desenvolvimento. Qual é o foco desse capítulo 1? Ele trata do quê? Tá? No sentido dos principais fatos, das principais ocorrências. O autor conta o quê como principal? O que dá pra gente ler desse capítulo 1 e entender como parte principal, entender a essência desse capítulo 1 todo? Essa a gente chama de parte principal, tá? Ou partes principais, porque podem ter várias partes que a gente vai ler e a gente vai lembrar e saber dizer: o capítulo 1 fala sobre tal coisa, certo? Depois disso, você vai para a conclusão. Na conclusão, você vai dizer como o autor encerra o capítulo 1, tá? E o que o autor pretendia passar, o que você percebeu nas entrelinhas que era a ideia do autor, tá? Ao escrever esse capítulo 1, ok? Então essa é a atividade, tá? E bons estudos, e qualquer dúvida é só entrar em contato com o professor Isvânio. Vocês têm o meu número, então é isso, tá? Bons estudos e até lá!